Então, nós temos aqui um veículo com velocidade de 8 metros por segundo, sujeito a uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Observe como seria a evolução desse movimento. Então, eu tenho aí uma, duas, três, quatro velocidades, né? Temos a inicial no tempo zero de 8 e temos a final no tempo 3 de 23. Então, outra situação é que um objeto com velocidade de menos 2 centímetros por segundo e a aceleração de 3 centímetros por segundo ao quadrado. Nós temos a velocidade inicial, menos 2, e a inicial, menos 11. Repare que, independente de qual seja o sentido do deslocamento, o móvel fica mais rápido a cada instante. Observando, tá? Que no item 1 nós temos a velocidade positiva e no exemplo 2 as velocidades estão negativas. Se eu for fazer a delta da velocidade no exemplo 1, vai ficar 23 menos 8 dividido por 3 menos 0. A velocidade vai ficar positiva. Já embaixo tem uma velocidade negativa inicial e a final negativa. Observe, menos 2 menos 11. Né? Porque a gente faz a final menos a inicial. Vai ficar... Observe aqui a ilustração do movimento. Repare que independente de qual seja o sentido do deslocamento, o móvel fica mais rápido a cada instante. Observe aqui a ilustração do 1. Velocidade positiva andando no sentido crescente das posições. E a aceleração do aumentar está positiva. A velocidade é positiva, está indicando que está na posição crescente, no sentido crescente das posições da trajetória. E a aceleração sendo positiva, significa que quando eu fiz a taxa da variação dessa velocidade, deu positivo. Então, a aceleração está ajudando a velocidade está ajudando a aceleração. Agora vamos ver que esse mesmo veículo está andando no sentido contrário, tá? Ele está saindo da origem e se afastando da origem. Então, se ele está andando no sentido contrário da reta, porque a velocidade é negativa. E por que a aceleração é negativa? Porque quando eu tirei a variação das velocidades, eu encontrei o valor negativo. A variação da velocidade. Os dois movimentos, né? A gente vê que tanto a velocidade como a aceleração estão se ajudando. Então, movimento acelerado sobre uma trajetória. Movimento retrógrado e acelerado. Aqui nós temos, na outra, nós temos movimento progressivo na trajetória, porque a velocidade está positiva, indicando que está acontecendo na direção crescente. E acelerado. Os dois são positivos, tanto a aceleração como a velocidade. Eu digo que a aceleração é positiva porque quando eu fizer o delta das velocidades, né, eu vou encontrar a velocidade final sempre maior do que a inicial. Aí eu digo que a aceleração é positiva. Eu digo que a velocidade é positiva quando essa velocidade está acontecendo no sentido crescente da reta. Então, tem uma outra coisa para ser observada aqui. O que a gente vai observar nessa segunda tabela? Se a velocidade e a aceleração escalar estiverem atuando em sentidos contrários durante todo o intervalo de tempo, o módulo da velocidade diminuirá e o movimento será retardado. Exemplo, velocidade inicial 80 km por hora, a aceleração de menos 20 km por hora. Observe bem aqui a tabela. A primeira velocidade é 80 e a última é 50.
Quando eu dizer 50 menos, que é a final menos a inicial, não é? 50 menos 80, vai ficar quanto essa velocidade? Ou a final, que é 50 menos a inicial. Vai ficar quanto? 50 menos 80. 50 menos 80. Vai dar um valor negativo, tá? O resultado da velocidade. Fica menos 30, digamos assim, né? E se eu for olhar para o tempo, não é? Vai ficar dividido pelo tempo de 1,5. Então, no caso aí, a velocidade, no exemplo, na primeira tabela, a velocidade ela está no sentido ela está decrescendo com o tempo, né? A inicial é menor. Então, eu digo que essa aceleração aí ela é negativa, quando eu fizer o cálculo dela. Quando eu dividir, tá? Essa variação da velocidade pelo tempo, variação do tempo, que vai ser 1,5, eu vou ter aí o valor da aceleração como sendo menos 20 km por segundo ao quadrado. Na segunda tabela, eu tenho o que aí? Velocidade em metro por segundo, onde eu tenho a inicial, menos 200 metros, e a final, menos 50. Eu vou observar também que as duas, não é? O que está acontecendo aí, ó? Eu observo que a velocidade é negativa o tempo todo. Está indicando um movimento contrário, tá? A trajetória. E também indica uma aceleração negativa, porque quando eu estiver dizendo menos 50, menos 200, né? Eu vou ter aí uma velocidade, né? E vou ter uma velocidade de menos 200 metros por segundo e uma aceleração de 25 metros por segundo. Ok? A velocidade de menos 200 metros por segundo. Porque quando eu disser assim, ó, quando eu tirar o delta V, quanto é que vai dar? Ó, menos 50 menos 200. Menos com menos será mais, né? Então, eu vou fazer uma subtração aí, aliás, uma adição. Então, repare que independente do sentido do movimento, o móvel fica mais lento a cada instante. Então, esse movimento aí, eu vou chamar ele de movimento progressivo e retardado, tá? Eu tenho aqui o exemplo, né, dele acontecendo aqui, ó. A velocidade é positiva, tá? Mas a aceleração é negativa. Por que a velocidade é positiva? Porque você está andando na direção crescente das posições na reta. Por que a aceleração é negativa? Porque quando eu tirar a taxa de variação dessa velocidade, eu vou encontrar um valor negativo. Movimento retrógrado e retardado. Por que é retrógrado? Porque a velocidade está negativa. Por que a velocidade está negativa? Está indicando que o móvel está andando ao contrário da trajetória. E por que a aceleração está positiva? Por que a aceleração está positiva? Porque quando eu fiz o delta das velocidades, eu encontrei um valor maior que zero. Ok? Quer ver, a gente pode fazer esse experimento no quadro. No momento que o professor estiver explicando essa aula, para provar, dar uma pausa no vídeo e fazer essa demonstração para vocês. Então, movimento retardado sobre uma trajetória. Nós temos aqui algo para ser observado aqui, ó. Como você viu, a atuação de uma aceleração positiva sobre o móvel não
redunda necessariamente, não resulta necessariamente em um movimento acelerado. Então, repetindo a frase, como você viu na situação acima, a atuação de uma aceleração positiva sobre um móvel não resulta necessariamente em um movimento acelerado. Tampouco uma aceleração negativa implica em um movimento retardado. Então você pode rever novamente o vídeo, tá? Caso tenha dúvida. Assim, a oposição entre movimento retardado e acelerado será determinada pela diferença de sentido ou na atuação da aceleração e no desenvolvimento da velocidade. A aceleração maior que zero, a aceleração igual a zero, a aceleração menor que zero, vamos considerar qualquer um. Quando é que a aceleração vai ser maior que zero? Quando o valor algébrico da velocidade escalar aumenta com o decorrer do tempo. Sempre que a aceleração for positiva, isso é indicativo de que a velocidade final é maior do que a inicial. Quando é que a aceleração vai ser nula ou zero? Quando a velocidade escalar permanecer constante, quando não houver a variação dessa velocidade, ela é única. Não há mudança, nem para mais nem para menos. E quando é que a aceleração vai ser negativa? Quando o valor algébrico da velocidade escalar diminui com o tempo. Ou seja, quando esse objeto estiver, ou esse veículo estiver realizando um movimento, tá? Onde ele está desacelerando, digamos assim, ou parando, freando, onde sua velocidade final vai ser como? Menor do que a inicial. Então, a taxa da aceleração, a taxa da velocidade vai ser negativa. Observe que valor algébrico não é o mesmo que valor absoluto, ou módulo, tá? Se uma velocidade passa de 5 metros por segundo, menos 5 metros por segundo, para 3 metros por segundo, menos 3 metros por segundo, menos 5 metros por segundo, para menos 3 metros por segundo, o seu valor algébrico aumenta. Mas seu valor absoluto diminui, configurando o movimento retardado. Então, o professor nesse momento vai fazer aí, tá? A subtração. Quanto é que vai dar menos 5 mais menos 3? Para explicar mais claro aí no quadro para vocês. Ok. A gente vai diminuir isso aqui para passar para o próximo slide. Tá? O próximo slide, ele traz essas informações aqui para nós. Ó. O movimento uniformemente variado. Depois, tanto nós falamos a respeito de aceleração positiva, aceleração negativa, vamos para esse tópicozinho que é praticamente a mesma coisa. O assunto ainda é a aceleração. Se o acelerador de um veículo for pressionado em uma posição fixa, a aceleração produzirá, ou seja, a aceleração que será produzida vai permanecer constante, aumentando a velocidade do móvel a taxa proporcionais à do tempo sucedido. Ou seja, resumindo, todo deslocamento cuja aceleração escalar instantânea é constante e não nula é denominada movimento uniformemente variado, MUV. Então, o que é o MUV? É todo deslocamento cuja aceleração é constante, ou seja, tem um único valor e é diferente de zero. Então, nós chamamos de um movimento uniformemente variado. Decorre daí que a aceleração, a do movimento uniformemente variado, é igual à aceleração média, que é ΔV por ΔT. Movimentos uniformemente variados, eles podem ocorrer em qualquer tipo de trajetória, se ela for reta
o movimento será retilíneo, uniformemente variado. Tá? Então, vou dar uma pausa nesse videozinho também agora para ele não ficar muito longo. Dúvida? Ou escute mais uma vez esse vídeo, ok, pessoal? Bons estudos.